Muito bom! Nesse vídeo eu quero conversar com você que quer ficar magra e definida, aquele corpo escultural, né? Aquelas pernas bem torneadinhas, talvez o glúteo bem arredondado, um glúteo mais definidinho, pouca gordura, abdominal nem se fala, tem que estar ali bem encaixadinho, sem aquela gordurinha daqui do sutiã de preferência, né? Sem ficar marcando na roupa, sem a barriga de avental. E é um físico maravilhoso, um físico lindo. Por vezes, se duvidar, deve ser o objetivo da grande maioria das mulheres. Mas eu começaria esse vídeo agora, quero começar esse vídeo agora, sendo bem realista. Porque minha ideia não é iludir ninguém. A gente sabe, nossa relação é verdadeira entre eu e você aqui na internet, no YouTube. E a ideia é sempre ser verdadeiro. E para chegar num físico como esse, que eu vislumbrei aqui contigo, por vezes você precisa já ter uma genética que te favoreça. Vamos dar um exemplo. Putz, cara, já tive 2, 3, 4 gestações, já passei por ganhos de pesos grande e de repente perdi peso, estou com uma flacidez, uma pele que parece que não volta de forma alguma. E aí é delicada essa situação porque eu, como treinador e nutricionista há mais de 10 anos, cara, eu posso me surpreender, mas para eu me surpreender com o resultado da paciente, por vezes ela deve ter uma boa genética. E a minha função é acreditar na pessoa e dar o melhor caminho para ela chegar lá o mais rápido possível. Mas eu preciso que tenha traços de genética que ela vai chegar lá. Ou seja, ela pode ter passado por gestações, mas ela já era magrinha antes da gestação, aí quando voltou ela se cuidou durante a gestação, e aí quando puxa o físico você vê que aquela pele volta. Então, de fato, a gente vai conseguir chegar no resultado. Pô, em algum momento da vida a mulher engordou, mas ela conseguiu emagrecer, nessa dela conseguir emagrecer, a pele voltou junto, ficou sem flacidez. Raros os casos, mas pode acontecer. Agora, se for ao contrário, sinta-se abraçada nesse momento e acolhida, porque de fato vai ser muito mais difícil. E aí entra um ponto interessante aqui, que é um crossover entre o que eu estou te falando e o que você vai ver na internet. Na internet você vai ver resultados incríveis. Inclusive, eu já preparei mulheres que você olha e fala, mano, trocou de CPF. Se não fosse por aquela tatuagem, você não ia falar que é a mesma mulher. Já vi resultados assim. Mas aí eu sou bem sensata a te falar que usamos com certeza de recursos que nem todo mundo está disposto a pagar o preço. Por exemplo, o próprio uso de hormônios, o próprio uso de estimulantes termogênicos, e não é esse fitoterápico que você imagina, geralmente é de fato fármacos que têm potencial de aumentar até 30% da sua taxa metabólica basal. Outras vezes a mulher faz um recurso cirúrgico ali, faz uma lipo, uma abdominoplastia, enfim, e não fala, só mostra o antes e depois, e você fala, meu Deus, eu estou no antes, eu consigo chegar no depois dela igual ela? Cara, tem que ver se você está disposta a pagar o preço. Se está disposta, maravilha, pula de cabeça, vai dar certo, vai ser legal. Talvez vai ter um colateral ou outro ali com o uso de hormônios, um estressezinho, vai passar uma fome, sucesso, vai chegar no teu objetivo. E todas as mulheres que chegaram nesse objetivo, eu não vi nenhuma reclamar, exceto pelos colaterais. Entendeu esse primeiro ponto? É importante a gente fazer esse alinhamento de metas e expectativas. O quanto você está disposta a pagar o preço para chegar no seu resultado. Não vou te iludir. Se você já for uma mulher que tem a característica genética, dá-lhe brasa. Esse vídeo vai ser muito engrandecedor para você. Espero que funcione de certa forma como motivação para você falar, cara, vamos lá. E talvez você não me conheça, mas eu sou o Dani, eu sou nutricionista e treinador há mais de 10 anos, preparo centenas de milhares de mulheres e para mim é uma delícia estar compartilhando conteúdo com você. Se você é nova aqui no canal, a minha ideia dos vídeos aqui é sempre compartilhar o que está acontecendo no meu dia a dia com as minhas pacientes, como eu resolvo os problemas delas, e automaticamente isso vai te ajudar a ter luz nos seus problemas fitness aí. Minha ideia não é cagar regra, não é chegar aqui, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, a minha ideia é ser sensato e quanto mais verdadeiro, melhor vai ficar a nossa relação aqui, com toda certeza.
E nesse caso agora, já deixa o like da confiança. O like da confiança é aquele que você deixa o like agora. Se lá no final do vídeo não fizer sentido, você tira o like sem problema nenhum. Em qualquer momento desse vídeo que fizer sentido para você, por favor, considere se inscrever nesse canal, que vai ser um prazer ter você aqui nessa comunidade. Vamos lá então? Dadas essas considerações, já fui realista no vídeo e agora a gente fala como ficar magra e definida. E o ponto principal que nós entramos é que você tem que ter um tônus muscular e uma pele, um percentual de gordura baixo. Por quê? Porque quando você está com tônus muscular e percentual de gordura baixo, essa pele, entre aspas não, de fato ela encosta lá no músculo e aí aparece a definição, entendeu? Ah, por que não aparece minha definição? Porque você está com uma camadinha de pele, de gordura e água aqui, e aí automaticamente fica sobressalente, fica aquele negócio meio embaçado, meio retido. Agora, se a pele tiver com pouca gordura, pouca água e o músculo cheio, vai aparecer a definição. Você conseguiu entender? Quando nós pensamos isso, então vamos começar pelo começo. Vamos começar pela dieta, para reduzir o seu percentual de gordura. Na redução do percentual de gordura, é muito relativo de mulher para mulher. Inclusive, o que aconteceu aí, filho? Deu uma... Tomara que não tenha aparecido. O piazinho deu uma rotadinha ali. Meu piazinho tá aqui do lado. Quer ver? Ó? Filho, dá um oi aí. Oi. Que bonitinho. É muito relativo de mulher para mulher o quanto de comida ela vai ter que comer. A grande maioria vai ter que comer pouco. Né? Em resultados assim, Dani, vou ter que passar fome? Pô, quanto que você está disposto a pagar o preço, né? Mas a grande maioria vai passar um pouquinho mais de fome. Eu vejo que aonde responde bem para a grande maioria das mulheres é entre 1.400 calorias ou às vezes até menos. Você vai ver grandes fisiculturistas comendo extremamente pouco. E é assim, imagina você vai fazer um projeto agora de 3 meses. Só um exemplo, 3 meses. Provavelmente, a depender de como você está, você vai começar comendo, 3 meses aqui, né? Você vai começar comendo mais e a dado semana por semana você tende a vir diminuindo, aí você faz um refeedzinho, aí você vem diminuindo até chegar na tua 12ª semana, que seria os 3 meses. E nessa de reduzir aqui, quando você vai aproximando da 6ª semana, da 7ª semana, é aquela hora que você começa a puxar mais na dieta. E isso vai variar. Tem mulheres que respondem com mais carboidrato, tem mulheres que respondem com menos carboidrato. Dada a minha experiência prática clínica, eu vejo que, por vezes, a grande maioria responde com menos carboidratos. E dentre esses menos carboidratos, quando o físico parece parar de responder tão bem, de vir aquela queima de gordura e tudo mais, dentro de todo um cenário fisiológico, a gente começa a fazer o ciclo de carboidratos ali. Então, dias com menos carboidrato, dias com mais carboidratos, e eu vejo que ali o físico começa a responder melhor. Dado isso, essa é a primeira parte que seria da tua alimentação. É dessa forma que você tem que observar a sua alimentação. Ela não é estática, ela é dinâmica de acordo com as suas respostas. E respostas fisiológicas mesmo. Você nunca faz nada aleatório. Não é eu que digo quanto você vai comer. É teu físico que responde para mim. Por isso que as minhas meninas, as mulheres que eu prescrevo, que eu acompanho diariamente ali e tal, dentro da consultoria online, eu gosto de acompanhar semanalmente. Eu vou dar um exemplo agora. Eu tô com uma paciente lá, a Michelle, se ela ver esse vídeo, queridaça. Era sexta-feira, pré-carnaval, eu olhando o físico dela, respondendo muito bem, semana por semana, com avaliação de fotos ali. Pô, sexta-feira, pré-carnaval, falei, Mi, você vai viajar? Não, não vou viajar. Então, cara, tá aqui. Quero esse desafio. Eu fiz uma semana com bem menos carboidratos, ainda não tinha zerado, tinha um pouquinho de comida de carboidratos ali, mas porque eu sabia que o físico dela vai responder. Se você entrar no meu Instagram no lançamento desse vídeo, você vai ver que tem um antes e depois muito interessante, porque de fato a resposta foi muito boa. Dá para se manter nisso? Não, por isso de se acompanhar semana por semana. É dessa forma que eu faço com as meninas na minha consultoria. Dado isso, a gente vem para o treino. Na parte de treinamento físico, é muito delicado. Porque tudo é delicado, né? Porque tudo depende muito mais de você do que de mim. De mim depende meu feeling de olhar para tuas respostas e entender se está dentro do que eu espero, se dá para otimizar, qual o teste que eu vou fazer, o que eu espero desse teste.
Então, de mim é te dar a orientação. E agora o depende é de você. Eu nunca vou te comparar com outra paciente. Ó, você não está indo bem porque a fulaninha ali está indo melhor. Não, cara, ela é ela, você é você. Cada um com o seu fardo e com a sua cruz para carregar, né? Passado isso, a gente vem para o treino, então. E dentro do treino, tem mulher que responde treinando mais, tem mulher que responde treinando mais, mas ela tem menos tempo para treinar, aí automaticamente eu tenho que fazer milagre, a Dani só tem 40 minutos para treinar. Dá-lhe eu fazendo milagre ali na montagem do treino para conseguir fazer com que ela tenha um bom resultado, mas a grande maioria vai responder muito bem ao treinamento, só que com uma parte com um pouquinho mais de intensidade. E aqui mora um grande problema, meu anjo. Porque eu não consigo imaginar uma mulher magra e definida por vezes treinando pesado. Então eu tenho que sobressair em cima do volume de treinamento e dentro da frequência de treinamento para conseguir então atingir a sinalização da hipertrofia. Mas isso depende de mulher para mulher. Ah, Dani, você olha para a mulher e você vê que ela tem aquela vontade de treinar com mais carga e tal, pô, vamos meter intensidade. Pô, já olho para ela, já vejo que o físico não responde tão bem, que ela nunca vai querer bater recorde pessoal num leg press, por exemplo, não tem esse interesse, tem medo de se machucar e tudo mais, aí aquela hora que eu dou um passo atrás, eu vou trabalhar com mais repetições, na zona de intensidade um pouquinho maior, oriundo de mais volume ou de repetição, ou até mesmo pela densidade do treinamento, diminuindo o tempo de descanso. Fato é que as mulheres adoram os treinos que eu acabo prescrevendo porque a gente tem esse feeling de olhar para ver como ela está respondendo. Mas o treino vai ser muito importante. Sem o treino você não vai conseguir fazer a densidade muscular. E aí você quer ver aonde mora o grande erro das mulheres? Deixa eu só tomar uma água aqui. O grande erro das mulheres, que por vezes querem ficar magras e definidas, é que elas pegam e elas até conseguem seguir a dieta, mas elas não treinam bem. E aí elas ficam magras, só que sem tônus muscular. Então, perdeu a definição. Entendeu? Tipo, precisa de uma contraluz, precisa de uma foto com a luz, de ângulo e tal, para aparecer o mínimo de definição ali. Ela fica, entre aspas, fofa, né? A gente chama de fofo quando o músculo está murcho. Então eu preciso comer o carboidrato na quantidade correta para que haja glicogênio muscular, eu preciso treinar da maneira correta, que tenha densidade muscular, que forme uma densidade muscular, para que ela fique com esse músculo cheio, que essa pele encoste e que apareça a definição. Por vezes a mulher consegue comer certo, consegue segurar bem, principalmente se for uma mulher que já tem essa característica, e aí ela não treina bem. Então, aqui mora a grande lacuna. Normalmente a pessoa chega 2, 3 anos ali já treinando, ela chega para mim, pô, parece que eu não vejo mais resultados. Aí você olha a dieta dela, daria para manter a mesma dieta por vezes. Aí lá vai eu, pô, então vamos mexer no treino, vamos limpar alguma coisinha da dieta, vamos tirar algumas refeições livres, ajustar quantidades e tudo mais. A pessoa estava 3 anos sem ter resultado, aí chega lá, vê um resultado incrível. Então, são pequenos ajustes. E aqui mora uma grande parte interessante, que seria a questão dos aeróbicos. E, de certa forma, emagrecer é muito fácil. E eu entendo se você estiver num processo de emagrecimento e tenha dificuldades, porque a dor do emagrecimento, ela está no psicológico e não no físico. Anota essa frase, que essa frase é interessante. A dor do emagrecimento, ela está no psicológico e não no físico. Por quê? Porque para você emagrecer, você muda comportamento, certo? Então, para você emagrecer, você vai mudar seus comportamentos. Você quer ver um exemplo disso? O próprio Monjaro ou outros análogos a GLP-1 ali que ajudam a inibição da fome. Dentre eles, a pessoa toma e ela para de comer. O parar de comer é o que eu preciso que ela faça, que seria a mudança de comportamento. E aí ela tem resultado. Agora, qual que é a cerne da questão? Por que ela não consegue seguir aquela dieta? Qual o problema que ela está escondendo? Qual a dificuldade que ela está escondendo? Por que ela não consegue seguir a dieta de fato? É um ponto assim interessante a pensar. E a grande maioria, eu lembrei de um caso agora muito interessante. Eu tenho uma paciente que ela sofreu um abuso quando era muito nova e tal, e agora, todas as vezes, e ela faz dieta muito bem, ela é atleta,
de outro esporte, não do fisiculturismo, e aí toda vez que eu vou secar ela, cara, dá compulsão na menina. Por quê? Aí olha só que interessante, aonde eu fui parar a nossa conversa aqui. Que aí toda vez que eu vou puxar a dieta dela e ela começa a secar, ela se sente insegura pelo que passou no passado, e aí ela precisa comer e ela fica bem quando ela se sente forte, ela se sente um pouquinho maior. Veja, mas até eu descobrir isso, é uma paciente que está comigo há anos, 4, 5 anos. E aí até eu descobrir isso, até eu respeitar, porque se ela vai num outro cara que não, outro nutricionista que não respeita essa essência, esse detalhe, cara, vai se frustrar, porque é um falando, você tem que secar, e o personal falando, vamos secar mais. Ninguém olhou para ela e falou, cara, mas por que você não está secando? Aonde está o nosso problema? Quando eu descobri isso, cara, tá tudo bem, continua com a sua terapia, vai resolvendo isso, quando se sentir confortável a gente puxa mais da dieta. Mas é sempre assim, puxa um pouquinho, ela dá uma espanada, e tá tudo bem. Se ela tá feliz, se ela olha no espelho, não tem a cobrança de querer ficar seca, definida e tipo gerando uma neurose, tá ótimo, tá maravilhoso. E por que eu entrei nesse ponto? Porque agora tem coisas que nós fazemos no fisiculturismo que outras pessoas não conseguem fazer. Então, por exemplo, a parte da dieta, beleza. E eu te considero uma fisiculturista desde que você cultue o seu físico. Se você quer ficar bonita, se você faz dieta para treinar para ficar bonito e tudo mais, você pode ser uma fisiculturista, só não de palco, não um atleta competitivo. Mas você, de fato, vai ter que seguir os mesmos caminhos, afinal, culturismo é cultuar o seu físico. Sem religiosidade e tudo mais, entendeu, né? Qual que é a lógica? E aí nós temos a parte do aeróbico. E uma coisa que eu acabo vendo, que as mulheres respondem muito bem, é principalmente as naturais, né? É fazer muito mais aeróbico. E aí é meio chato, porque, por exemplo, você vai ter que fazer, na grande maioria das vezes, tá? Um exemplo, um aeróbico em jejum, aí faz o aeróbico em jejum. Aí, vai treinar que seja de tarde. Aí você vai fazer à tarde o treino, vai fazer mais um aeróbico após o treino. Não é incomum, você deve conhecer alguém aí que é extremamente estética, tem um físico bonito e tal, pode perceber, é aeróbico para todo lado. O excesso do aeróbico, por vezes, ele vai consumir mais glicogênio muscular, obviamente ele perde mais gordura e tudo mais, mas dentre isso, ele vai consumir glicogênio muscular. Então tem que cuidar para o excesso do aeróbico não te deixar fofo novamente, ou seja, perder aquela densidade muscular. Se eu pudesse prescrever hormônios, considerando que uma das minhas especializações é medicina do esporte e também bodybuilding coach, enfim, olhando para essa linha de raciocínio, o melhor momento que a mulher tem para usar hormônios, se é que houvesse um melhor momento, seria nessa finalização mais próxima de um campeonato, ou quando ela já tá, tipo assim, ela já usou todos os recursos, ela já tá fazendo dieta há muito tempo, ela já tá treinando há muito tempo, ela já tá fazendo aeróbico. Quando vai se aproximando daquele final, assim, ó, daquelas últimas semanas, é a hora que ela começa a perder essa densidade muscular. E aí é o momento ideal de vir com algum recurso farmacológico para ajudar nessa sustentação do tecido muscular dela, dessa densidade muscular, para que ela consiga atingir o ápice, o prime que nós falamos, de ficar com a pele mais encostada no músculo, trazendo então a melhor definição para ela. Que interessante, né? Então a mulher que fica usando de hormônios o ano inteiro, eu falo, cara, que gastação de tempo e que risco de colateral desnecessário. Porque para você ter colaterais, eu sempre acabo tendo que entrar nesses temas, né? Mas para você ter colaterais, você tem duas formas em específico. Ou é pela dose que você toma ou pelo tempo que você toma. Obviamente, se você tomar uma dosagem maior, o risco de você ter colaterais rápidos, em questões de dias, é gigante. E também pelo empilhamento. Então, vai tomando um pouquinho, mas vai empilhando, daqui a pouco vai começar a aparecer os colaterais. E também depende muito da mulher, aonde ela quer chegar, o quanto ela paga pro físico que ela quer para dizer se aquilo vale ou não a pena. Isso é muito pessoal. Da mesma maneira que não podemos julgar quem usa Monjaro, eu não posso julgar quem usa ácido hialurônico, bem como eu não posso julgar a pessoa que quer usar oxandrolona. Cada um com a sua droga e tá tudo bem. Mas o aeróbico você vai ter que pesar a mão, filhona.
não vai ter jeito, você vai ter que pesar a mão. Se você quer chegar, ficar magrinha, definida, se você está com dificuldade de trazer esse condicionamento, talvez teu ápice ali, você vai ter que pagar o preço com os aeróbicos. A não ser que você tenha uma genética muito boa de gasto calórico ali, já consiga trazer uma densidade muscular legal. Dado isso, era para eu ter falado isso no final, mas acabei falando no começo, que é alinhamento de metas e expectativas. Aí achei interessante, porque abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, por favor, siga lá, é muito legal, eu tenho uma interação mais próxima aqui. Eu confesso que no YouTube eu não tenho muito tempo de responder comentários, são comentários grandes e tal, mas no YouTube, no Instagram, é real time, né? Então a gente está sempre conversando ali, abre o caixinha de perguntas. Se tem vontade de acompanhar os bastidores, siga lá no Insta lá. E achei muito interessante porque uma mulher mandou lá para mim assim, pô, Dani, eu não tô tendo resultados e tal, minha dieta e treino tá ok. Aí, pô, eu falei, pô, se a dieta e treino tá ok, alguma coisa está de errado, porque 1 mais 1 é 2, era para dar resultado se tivesse tudo certo. Vamos achar o problema, me chamou a atenção. Aí eu abri o stories dela, o primeiro stories, um brigadeiro. Eu falei, pô, tá de sacanagem, né? Aí o último stories já era um cuscuz. E eu entendi ok como mais ou menos. E é esse o ponto final da nossa conversa. Que para você chegar a ter um resultado que você espera, é muito necessário que você entenda que você vai ter que entregar teu 100%. Não dá para te iludir. Por exemplo, eu tô com competição prévia, uma data prévia, pensando, mas eu sei que eu vou ter que entregar meu 100%. E por vezes, para entregar meu 100%, eu sei o que eu deixo para trás. Entende? Não tem como fazer uma dieta e um treino ok. Eu sei que meu treino vai ter que ser extremamente intenso, obviamente, dado ali as questões de recuperações e tudo mais, mas ele vai me levar ao meu limite. A cabeça do atleta muda. Às vezes você já está fazendo tudo certo, mas para você não chegou no resultado que você espera, aqueles últimos 10%, cara, que muda completamente o jogo. 10% de dedicação, assim, sabe? Até foi engraçado, porque depois eu entendi o contexto da menina lá, era um brigadeiro fit e tudo mais, e enfim, mas eu até postei a caixinha no Instagram, falei, você tá de sacanagem comigo, né, cara? Pô, dieta e treino tá ok, entendi como mais ou menos, começa o stories com brigadeiro, termina com cuscuz e ovo. Você entendeu, né? A ideia é 100% essa. Dado isso, se você tem vontade, se você tem um real interesse, e principalmente você está disposta a seguir um plano, a fazer o que tem que ser feito, sem ilusões, sem, nossa, meu Deus, o Dani vai mudar minha vida. Não. Se você de fato quer que eu monte sua dieta, seu treino, que te acompanhe semanalmente, sem emoções, a ideia é de fato eu vou te prestar um serviço para você chegar no resultado, mas depende muito mais de você do que de mim, sem milagres, é verdade. Eu vou te dar todo o suporte necessário, mas eu dependo de você que você faça. E eu digo isso porque chega muita gente emocionada lá no WhatsApp do consultório, achando que eu vou fazer milagre. Eu não faço milagre. Eu tenho resultados incríveis sendo verdadeiro com o paciente. Ó, preciso que você vá lá e faça isso. Tá afim? Tô. Não tá afim? Tá tudo bem, mas não me cobra o resultado final iludida com a influencer que você imagina. Alinhamento de metas e expectativas. AME, né? Dado isso, se você quer que eu monte sua dieta, o seu treino, te acompanhe semanalmente, para mim vai ser um prazer ter você no meu time. Manda mensagem aqui no primeiro link da descrição. Você vai conversar com a Paty, minha esposa, minha assistente. Não é meu braço direito, é meus 2 braços. Conversou com ela, fez sentido para você, para mim vai ser um prazer depois disso cuidar de ti, tá certo? Se você quer saber mais sobre dieta, treino, esse universo feminino, fitness aí, por favor, clica aqui e eu te vejo no próximo vídeo em poucos segundos e te espero na consultoria.